Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso Frater Joana. É com muita alegria que nós estamos mais uma noite reunidos para estudarmos as obras de Joana de Ângeles. Hoje nós teremos a meditação com o nosso querido irmão Nélio. Na sequência, o Marquinhos vai apresentar para a gente um capítulo do livro O Despertar do Espírito, que trata dos problemas psicológicos contemporâneos. E depois o Júnior vai apresentar para a gente um capítulo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que trata do psicoterapeuta, o psicoterapeuta por excelência. Então, convido a todos, primeiramente, para nós fazermos a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, lembrarmos da sua figura, dos seus olhos, dos seus cabelos, do seu sorriso. Imaginarmos que Ele está perto de nós, nos inundando com a sua luz, abençoando o nosso estudo, as nossas tentativas de melhoria íntima, de regresso ao seu lado, e que Ele possa estar sempre conosco, hoje e todos os dias. Assim seja. Nélio, é contigo. Então vamos lá. Então vamos para a meditação. Vamos que cada um possa eleger aí uma postura que favoreça o seu relaxamento. Com movimento suave, alinhe a cabeça com o corpo, relaxe a musculatura do pescoço, solte os braços, relaxe a musculatura de toda a coluna até a região lombar. Relaxe a região pélvica, as pernas, os pés. Sinta-se confortável. Agora vamos voltar a nossa atenção à respiração. Praticaremos a respiração completa, assim conhecida na yoga. Seu benefício é acalmar o sistema nervoso central. Pratique este exercício sempre que sentir necessidade. A respiração deverá ser lenta, suave. Lembre-se, é hora de descansarmos a mente. Então vamos. Inicie lentamente a inspiração. Perceba o abdômen a se estender. Em seguida, perceba o diafragma acima do abdômen também se preenchendo. E agora os pulmões também sendo preenchidos. Agora, ao expirar o ar lentamente, perceba os pulmões sendo esvaziados. Em seguida, o diafragma voltando e perceba também o abdômen se recolhendo. Uma vez que o abdômen se encontra totalmente recolhido, iniciemos lentamente mais um ciclo de inspiração. Novamente o abdômen a se estender. Em seguida, perceba o diafragma também se preenchendo. E agora os pulmões também sendo preenchidos. Agora expirando, perceba os pulmões esvaziando, o diafragma voltando. E agora o abdômen diminuindo. Nova inspiração. O abdômen crescendo, o diafragma crescendo e os pulmões preenchidos. Expire lentamente. Perceba o sentimento de leveza, a quietude de sua mente. Alguns pensamentos brotam naturalmente e naturalmente se desprenda deles. Sem fixar-lhes a atenção, eles vêm e passam. Com este estado mental, daremos início a uma reflexão. Antes, para apaziguarmos o nosso arcabouço psíquico, vamos ativar o arquétipo do Cristo, que vive em cada um de nós. E agora veja em seu campo mental o cenário que está se formando. É um oásis em pleno deserto. Perceba o perfume suave que parece tocar a sua alma. É a cidade de Jericó. Fica às margens do Rio Jordão. Jericó significa perfume. São as lendárias rosas de Jericó. Sim, estamos em Jericó, ao tempo do Cristo. Agora veja aquela multidão reunida. Ela aguarda por Jesus. Vamos nos juntar a eles.
Observe o vestuário da época, a expectativa em cada rosto. Ouça o falatório desencontrado. Estão ansiosos, inquietos. Mas também observe. Há mais que uma simples expectativa. No íntimo de cada olhar, há um sentimento de esperança, pois cada um sabe a dor que carrega. E Jesus pode ser o bálsamo que tanto procura. Como num passe de mágica, um profundo silêncio impera na multidão. Observe. Todos naquela multidão fixam o olhar no reduzido grupo de homens, mulheres, crianças e anciãos que se aproximam. Mas uma figura logo se destaca. É Jesus. Com passos firmes, sem estar apressado. A cabeça como se olhasse ao longe. Há uma harmonia diferente naquele lugar. Agora, próximo, veja. A beleza e a bondade se destacam neste semblante. O tempo parece parar. O momento é único e inesquecível. Aprecie. Perceba as vibrações de amor que tomam conta do ambiente. Sinta a paz que envolve a todos. Mas, de repente, uma voz insistente ecoa, a quebrar a harmonia desse momento sublime. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um cego. É o cego de Jericó que clama por Jesus. Alguns homens dominados somente pelos próprios interesses reagem com energia contra o homem cego. Cala-te, homem. Silêncio. Fique quieto, gritava outro. O cego de Jericó é um pedinte. Vive à margem do caminho, vive da esmola alheia. Ele insiste: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passa por ele. Caminha mais alguns passos. Para. Olha para trás e pede: tragam-no. Imediatamente levantaram o homem cego. E este, se despindo da própria capa, foi colocado na frente de Jesus. Um silêncio inexplicável toma conta da cena. O pulsar dos corações parecia formar uma grande orquestra. Os pássaros emudeceram o próprio canto. Até as rosas de Jericó se voltaram para o Cristo. O universo como um todo parecia silenciar-se para ouvir o Mestre, na cena que ficaria para a eternidade. Jesus, com um olhar misericordioso, refletindo bondade e ao mesmo tempo energia, diz ao homem: o que queres que eu faça? Em lágrimas, o pobre homem, sem hesitar, exclama convicto: que eu veja. Jesus, como que olhasse além do homem à sua frente, a mirar a eternidade, volta a olhar e diz: vai, a tua fé te cura. O homem, agora vendo, segue Jesus. Então podemos refletir. Enxergar é o objetivo do autoconhecimento. Tenhamos convicção. Que possamos enxergar além do ego. Perceber os conteúdos psíquicos que nos limitam. Não vivemos à margem do caminho que leva ao Pai. E que possamos desenvolver os nossos próprios potenciais, como espíritos imortais que somos. Que possamos eliminar as capas das pessoas sob as quais nos escondemos. E enxergando, possamos nos expressar de forma unificada, ego, self, complexos, harmonizados, para a expressão plena de nossas forças criativas. Assim, cada um se sentirá identificado como criatura, obra divina em harmonia com o universo. Esta percepção é única. Agora, prepare-se para voltar. E tenha convicção que, chegando desta viagem, com o Cristo no seu interior, você enxergará além, muito além, das questões que hoje assolam o seu coração. Por isso, tenha confiança, ame sempre, continue trabalhando, renove a sua esperança e acredite no perdão. Voltando lentamente para a minha voz, abra os olhos e seja feliz. Muita paz.
Pronto, gente. Está feita. Muito bom, Nélio. É mais uma Excelente. reflexão, né? Muito jóia, Nélio. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Inclusive, dando sequência, né? Ainda hoje, né? Jesus, quando nós, nos nossos conflitos, quando elevamos o pensamento, eu acho que ele ainda fala isso, né, Nélio? Que queres que eu faça, né? Exatamente. Porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo da Joana, que fala sobre problemas psicológicos contemporâneos, no capítulo 3 do livro Despertar do Espírito, e trata um pouco disso, porque, na verdade, pegando só uma conceituação do primeiro capítulo que o Marco Aurélio trouxe para nós, que é a busca, né? E depois o Sr. Flávio trouxe a autorrealização, e ela conceitua a autorrealização lá no primeiro capítulo, que ela fala exatamente assim, resumidamente, né? Que essa autorrealização ele é um lento e complexo processo de despertamento e desenvolvimento e amadurecimento psicológicos de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano, como suas experiências e realizações ético-morais, artísticas, religiosas, estéticas, culturais. É um esforço bem direcionado para a realização do eu profundo e não da superficialidade do ego, né? E aí ela coloca que quando a gente, em algum momento da vida, não insistimos e nos esforçamos nessa autorrealização, que acontece? Irrompe em nós a incompletude, ela chama de incompletude, tornando-se fator patológico de desequilíbrio, que dentre os quais estes desequilíbrios, ela se detém mais em 3 subtópicos nesse capítulo, né? É claro que ela analisa, então, assim, já colocando para vocês, nós vamos fazer aqui uma síntese do que ela traz, porque o capítulo, ele é amplo, ele é longo, né? Então, assim, são muitos conceitos, muitas reflexões sobre as origens desses problemas psicológicos, que ela vai se deter mais na questão da violência urbana, na toxicomania, alcoolismo e a sexolatria, né? Então, assim, ela se detém muito nas origens, né? No final, ela dá uma conceituação de uma terapia libertadora. Então, não dá para falar tudo em 20 minutos, né? A gente vai tentar fazer a síntese, mas tem uma releitura depois bem detida e análise de cada conceito que ela apresenta. Então, ela faz uma introdução, né? Nesse capítulo 3. Ela faz uma introdução falando o seguinte, que alguns dos conceitos valores e conquistas, tanto individuais como de sociedade, que nós vivemos hoje, ela coloca que estão falidos, né? E seria inadiável uma mudança da proposta filosófica e de conduta humana. Então, ela vai traçar alguns desses valores que ela entende que está falido. Nós também entendemos, com certeza vocês vão entender, vocês vão concordar com ela, que eu vou falar assim, resumidamente, primeiro dessa introdução. Então, vou trazer para nós a síntese na sequência que ela coloca. Então, primeiro a introdução. O que seriam esses valores que ela coloca que estão falidos, né? Ela coloca ânsia indomada de desfrutar-se, mais prazer, é uma das coisas. Perda do sentido existencial, que é um tema que ela trata, né, em outros livros. Assim como a autorrealização, o problema do alcoolismo e da toxicomania, ela também trata lá no Conflitos Existenciais, em outros livros da obra, né, da série psicológica. O indivíduo que vive exclusivamente em função do poder que pode oferecer comodidade e gozo, considerando as demais pessoas descartáveis, né? Ele não se vincula a ninguém. Ela até fala que é uma forma inconsciente, né? O comportamento inconsciente que ele concebe em relação aos outros. Então, ele não se vincula com medo também de ser descartado, né? Ele não tem essa vinculação afetiva. Ela fala isso. O egoísmo passa a governar a conduta humana e todos se engalfinham na luta de conquistar melhor quinhão, né? Maior e melhor quinhão, mesmo que isso cause prejuízo para aqueles que seguem a luta conosco, né? Ela foca bem na questão dos contrastes, né? Para ilustrar o que pode ser uma fuga emocional na violência, nas drogas, no álcool, né? Na sexolatria, ela coloca esse contraste socioeconômico em todo o planeta, né? Socioeconômico e sociomoral, separando esses indivíduos, né? Os que têm poder aquisitivo alçando em posições invejáveis e os outros atirados, ela coloca, pardeiros da vergonha e da miséria.
E de igual forma, eu até fiquei refletindo, quando a gente estuda um capítulo para conversar com vocês aqui, qualquer coisa que a gente escuta, a gente fica fazendo o link, né? Então, ela fala aqui também de igual, da questão da riqueza, de forma idêntica à riqueza que aumenta em um país, conspira em favor da miséria do outro. Aí eu estava ouvindo essa semana o presidente lá da Organização Mundial de Saúde falando que estava pedindo alguns países para doar algumas vacinas, porque tem país que nem os profissionais da saúde foram vacinados, né? E não estava conseguindo, né? Ninguém quer doar, né? Para os países mais pobres, né? Então, assim, ela fala isso aqui, que quanto aqueles países que ficam na miséria, né, que se depauperam, enquanto o afortunado explora ainda mais e progride, ampliando os conflitos que podem desencadear guerras, né? E aí, nesse campo cheio de espinhos que ela coloca, né, eivado de espinho, da insensibilidade pela dor do próximo, pela bondade das multidões, ela fala que até o próprio valor ético por aqueles que têm mais condição, ele é colocado em xeque, porque ele acha que pelos privilegiados que ela coloca, né, que eles se atribuem o direito de qualquer conduta que o dinheiro pode comprar e a sociedade aceitar, né, ela coloca isso também. Então, que há, nesse sentido, depois que ela traça todos esses valores, uma inversão de conteúdos psicológicos, né, tanto individuais, nossos, como coletivos. É bastante reflexão que ela traz, né, só nessa introdução, vocês vejam. Então, esses conteúdos psicológicos são uma inversão individual e de sociedade, né, que demonstra a nossa imaturidade. E aí aqui ela fala, ó, essa imaturidade nossa, imaturidade moral e espiritual, cujos objetivos existenciais, olha que interessante isso, estiveram vinculados durante a formação da personalidade, durante a formação da nossa personalidade, sempre esteve vinculada ao utilitarismo, à conquista do poder para usufruir na construção do ego que se sensibiliza. Então, ou seja, nós somos formando a nossa personalidade sempre de modo a fugir da responsabilidade, dos deveres, da solidariedade, da participação com aqueles que têm dificuldade, né? 2000 anos atrás, Jesus já falava isso, né? Não é à toa que ele veio para quem sofria, né? Não para os afortunados, né? Então, é muito interessante, traz muitas reflexões essa introdução dela. E aí ela fala aqui, ó, aquele que se isola no interesse pessoal, vai fazer um parênteses aqui nessa palavra interesse pessoal, que eu busquei no Livro dos Espíritos, são 3 questões que falam sobre o interesse pessoal. 893, né, que é a característica mais marcante da imperfeição no interesse pessoal, né, a 895 e a 914, que fala, a 914 fala assim, olha só pra vocês verem. Fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Está lá no Livro dos Espíritos. Chegar-se a consegui-lo, a extirpar seu interesse pessoal, e os Espíritos respondem, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois é necessário que se reformem as instituições humanas, que é exatamente o que a Joana está falando aqui, né? Que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, e no final dessa introdução, ela fala exatamente isso, né? Essa reforma, mudança da proposta, né? Da conduta humana, Então, essa é a introdução, viu? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa agora ou no final. Alguém... Que aí a gente entra mais, assim, os conceitos de cada subtópico dela, né? Iniciando pela violência urbana. Alguém ou posso seguir? Então, vamos lá. Violência urbana. Então, ela inicia, depois dessa introdução dos valores, né, ultrapassados, que todos nós somos responsáveis em alterar, né? Primeiro individualmente, depois em sociedade. Ela começa falando que a gente, herdeiro do ser humano, né, herdeiro do primitivismo, a gente, acuado, reage e passa a agredir porque se sente agredido. Ela inicia assim. Então, ela até traz, mitologicamente, o Nelly estava fazendo meditação, eu estava lembrando do diafragma, né? Ela traz mitologicamente aqui, eu já tinha ouvido até o Haroldo falar sobre isso, pode ser dividido em 2 partes, né? Acima do diafragma, onde encontra a luz do dia, as funções superiores, né? Da circulação, os sentimentos, pensamento e respiração, estão do diafragma para cima, estão na luz, né? E os outros, no caso, a excreção, o sexo, a reprodução, no campo da sombra, sem o necessário controle, equiparando-se ao animal. Ela faz esse primeiro conceito aqui para nós. Então, que nós somos essa herança física do animal corresponde às suas reações emocionais
que estão fora do controle da mente e o levam a delinquir. Então, ela fala, nessa toada aí, né, da questão da delinquência, se o indivíduo encontrasse um apoio social e uma orientação espiritual, né, mediante a educação global, seria possível infundir coragem, né, para ele superar os fatores adversos. Então, aí ela coloca o exemplo daquelas personalidades que, conquanto estivessem em meio hostis, né, na pobreza, na miséria, na doença, né, ela cita vários nomes aqui, eles conseguiram prosperar, né, e são exemplo para todos nós. Ela cita aqui Sócrates, Lincoln, Gandhi, Martin Luther King Jr., né, dentre outros. Não deixaram de vencer pela situação de penúria, né, de enfermidade, de desprezo. Mas aí, não que eles sejam privilegiados, a Cíntia até comentou essa parte comigo, né? Ela esclarece aqui, que eles são possuidores de estruturas psicológicas, esses indivíduos, né? Superiores, mas que já foram trabalhadas em outras encarnações, né? E volveram, então, em que missões específicas, né? Mas nós outros, né? A maioria de nós, que não temos essa estrutura psicológica ainda fortalecida, por hora, né? Ela coloca assim, nós outros, afoga-se os outros nas águas torvas das injustiças e misérias humanas. Ela vai falar da violência, né? Empurrados para o crime, que começam que começam na infância, mal criada, submetida a tratamento desumano, hostis, contaminados pelas doenças da alma, da sociedade, das perversões. Deixa eu ver o que mais aqui. Estou na sequência, viu, gente, dela aqui. Então, ela fala aqui que isso aí fica esculpido nos tecidos emocionais da criança, né, que cresce no meio da violência. E outra coisa bem que ela fala também é a questão do ócio, sabe? Que essa tecnologia, ela muda de tópico, ela vai falar sobre a tecnologia, achei interessante, eu estava comentando hoje com um colega aí que ligou. Ela fala que essa tecnologia, para os mais abastados, né, sobra tempo hoje, né? A tecnologia poupou o homem muita coisa dos trabalhos braçais, então, às vezes, ela coloca assim, ó, ofereceu tantas comodidades que o tempo multiplicou, se libertando o indivíduo de labores, né, deixando, assim, sem muitos deveres, ou quase nenhum, psicologicamente conduzindo à busca de emoções fortes, para fugir ao desespero íntimo, transferindo suas condutas para a violência. E aí a gente muda para aquele verdadeiro sentido existencial, né, assim, é o que Jesus sempre trazia, né? A busca do verdadeiro sentido da vida. Você tem tempo sobrando, se você não tem uma direção, né, não sabe para onde você quer ir, é isso que ela está falando aqui. Então, ele acaba agindo conforme... Inclusive, eu até comentei com a Cíntia que eu, certa feita, vi um caso do Raul Teixeira falando sobre essa questão da violência, que ele acredita que nós, como sociedade, somos responsáveis pela violência, né? É uma discussão bem complexa, né? Até esses dias estava num grupo de WhatsApp aqui, discussão da chacina lá no Rio, né? E aí, se é certo matar bandido, né? Aquela discussão, né? E aí, ela fala sobre isso aqui, que, na verdade, a sociedade tem que entender que eles precisam muito mais de reeducação do que de punição, né? Só que tem gente que não concorda, então precisa haver uma mudança mesmo institucional, né? Para que isso seja tratado com educação, né? Ela põe a ausência de discernimento, portanto, de consciência, né, ante o que deve e pode fazer em relação ao que pode, mas não deve executar, ou o que deve, mas não pode produzir. Aí ela coloca, considerando ele um revel mais digno de reeducação do que de punição. Mas aí ela coloca aqui que, na verdade, tem também as psicopatologias responsáveis pela criminalidade, né? Mas ela expõe que, na verdade, são em números muito menores do que a questão de educação, né? Da indiferença, no caso, entendeu? Que ela coloca na introdução essa questão da diferença social, né? Que é muito mais responsável pela criminalidade do que propriamente as questões psicopatológicas, né? Ela coloca isso aqui. Tô falando muito, gente. Se vocês quiserem interromper aí, é só levantar a mãozinha aí que eu paro, viu? Falando sem parar aqui, né? E ela coloca aqui, ó, a violência é doença da alma, que a sociedade permitiu que se contaminasse. Então, é preciso uma revisão dos conteúdos sociais e éticos, o reconhecimento da necessidade terapêutica do indivíduo, buscando Deus,
e a religião sem dogmas nem castrações. Abrir-lhe-ão espaço emocional para a paz, a compreensão, a não violência e o amor. Ela põe Oxalá, né? Ela põe a palavra Oxalá, ou assim seja, né? Vicejem nas mentes sentimentos da responsabilidade pelo próximo, solidariedade pelo vizinho, respeito pelos cidadãos de construtor do futuro, e a violência cederá lugar à mansuetude e à pacificação. Primeiro tópico, hein? Não estou marcando tempo, acho que dá tempo, né? Segundo tópico, então, que é mais amplo um pouco, né? Que é o alcoolismo e toxicomania. Ela coloca como problemas contemporâneos, né? O livro foi escrito em 2000, acabamos de conversar, eu e a Cíntia. Isso nos segue como sociedade há muito tempo, né? Não só de contemporâneo, né? O problema de álcool, mas a quantidade de drogas que é mais recente, né? Mas a questão do álcool, sexolatria e violência é antiga, né? Na humanidade. E aí, vamos lá, para toxicomania e alcoolismo, ou dipsomania, né? Que é a vontade incontrolável de ingerir álcool. Ela coloca aqui também essa palavra, significa isso. Ela coloca que a vida é uma dádiva de alegria, né? E que ela vai colocando aqui o que pode caracterizar os fatores que podem desencadear o alcoolismo, né? Mas deu para entender, assim, que a vida, o prazer do álcool, né? É um prazer falso, né? Da droga. Que ela inicia falando isso, que a vida é uma dádiva de alegria que deve ser recebida com entusiasmo e autorrealização. A palavra autorrealização de novo aí, ó, do primeiro capítulo, né? E do segundo. Ela vem replicando os conceitos, né? Eu até fiz uma visita aos índices, né, para ver. São vários livros que ela fala de autorrealização, anotei aqui, e também do alcoolismo, né? Vamos lá, ela coloca alguns conceitos aqui. Por exemplo, 2 fatores que podem desencadear a questão do alcoolismo, que ela coloca a hereditariedade como um dos fatores, que exerce um papel de descarga por oferecer condicionamentos que se fixam nas células do futuro paciente. Então, que exige esse paciente, futuro paciente, exige cuidados terapêuticos bem orientados. E outra coisa que ela coloca também, que depois até o Júnior pode comentar com a gente, né, que ele acho que tem experiência nessa área, e a questão da obsessão, né, que pode acontecer na questão do alcoolismo, acontece, né, na maioria das vezes a questão obsessiva, ela coloca até um exemplo da questão das reencarnações compulsórias, que às vezes indivíduos com reencarnações compulsórias ficam indignados, né, contra as leis divinas, e abre campo mental para aproximação para espíritos que sugestionam, né, o consumo sem freio, né, da bebida. Ela põe, abrem campo mental para indução perniciosa, facultando a sintonia e a busca insensata da absorção de drogas geradores de dependência. E aí traz a volta também, a questão da falta de ideal, de objetivo existencial, de fatores que proporcionam a autorrealização, conduta religiosa otimista, solidariedade fraternal, afetividade equilibrada. Então, isso aqui ela coloca como a falta disso, né? Pode induzir também. Ela coloca como chaga social e moral das mais graves, o alcoolismo. Coloca até os dois, o alcoolismo e a toxicomania, como 2 flagelos atuais, sabe? Ela coloca. E ela faz uma consideração bem interessante dessa questão da sociedade colocar como ápice da alegria nos seus encontros, né, festivos, o consumo do álcool, né? E isso aí é uma questão para a gente pensar. Por que nunca, por exemplo, no Brasil foi se discutido de não vender álcool, né? Se é pernicioso para o organismo, né? E por que nunca foi discutido? Então tem uma série de questões por trás aí, né? Porque tem que ser alterado mesmo. Então, ela coloca isso. E aí ela fala que essa questão, que a maioria das pessoas que buscam essas reuniões, né, elas estão em fuga da realidade, né, buscando às vezes uma fuga de um distúrbio pessoal, né, um conflito pessoal, um conflito familiar, estresse do trabalho, as injunções do superego castrador e exigente, afogando as ansiedades e os medos nos delírios do falso prazer. Aqui ela fala de novo do falso prazer, ser falso prazer. Aí ela comenta, né, que nos grupos de dinheiro é o uísque, né, é a cocaína, é o tabaco de Havana, né, e nos pobres é a aguardente, é o crack, né, ela faz isso aqui também.
Inclusive, ela fala que até é um abandono de si mesmo, né? Quer ver, ó? Ela fala que é a questão do indivíduo querer se auto-aniquilar. É bem longo esse capítulo, viu, gente? Eu acho que eu não vou até parar por aqui para não me alongar, para não dar tempo de vocês falarem. Ela fala que dentro desse tópico também uma questão interessante da questão do bem envelhecer, sabe? De você saber ceder espaço. Às vezes a pessoa, ela dá um exemplo aqui da pessoa, de um cantor de ópera, né? Que o maestro sugere que ele se aposente e ele quer saber por quê. E o maestro conta, né? Melhor que os seus fãs falem mais já do que já vai tarde, né? Então, assim, ela fala que cada ciclo da vida, a gente tem que saber obedecer esse ciclo da vida, né? Então, ela fala sobre isso, dentro disso aqui, porque às vezes a pessoa parte para um artista, por exemplo, né? Parte para a questão da drogadição e acaba na penúria, né? Ela dá um exemplo sobre isso. E coloca que a profilaxia, no caso, para o alcoolismo e a toxicomania, é sempre mais seguro que o tratamento. Ela fala sobre o auxílio das entidades não governamentais, né? Até lembrei da Amor Exigente, que propiciam questões... Como é que ela coloca? As entidades não governamentais dão ferramentas, né, psicológicas e fraternas, ela coloca, é isso, ferramentas psicológicas e fraternas, lembrei do Amor Exigente, mas que a profilaxia é sempre melhor do que o tratamento, né, face à ausência que a profilaxia tem de qualquer dano que pode ser gerado no cerebrais, nervosos, nos aparelhos respiratório digestivo, né. Enfim, ela fala que qualquer problema que nós tivermos na vida, né, que sempre a melhor maneira é enfrentá-los, a correta atitude psicológica é o enfrentamento, não a fuga, né, para o álcool ou para as drogas de qualquer tipo, estimulantes ou alucinatórias, né, que ela coloca aqui. Bem, foi um resumo, viu? Tem muitos conceitos aí no meio que demandam um estudo mais detido. E por último, né, pena não tá aí o Pacheco hoje aí, que da sexolatria ela inicia falando de Freud, né, que eles são estudiosos da psicanálise, né. Então, ela inicia esse tópico falando de Freud, exaltando o trabalho dele aqui, né, que ele descobriu com a libido a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos, comportamentais, né, que afligem o ser humano. Mas fala que, na verdade, o ser humano não é só um animal sexual, como falou Freud, né? Então, ela exalta o trabalho dele, mas fala que não é só isso que ele falou. Então, ela traz outros conceitos aqui, né? E ela até traz uma palavra de Paulo aqui no Romanos, que é assim, ó: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é em si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Está em Paulo Romanos isso. E por extensão, pode-se afirmar que o comportamento imundo não é o do sexo propriamente dito, porém de quem o vive conforme o seu estado de evolução e dos seus sentimentos. E aí ela traz algumas questões aqui do pós-Freud, né? Que logo após Freud, ela coloca que posteriormente a questão do sexo se tornou verdadeiramente a ditadura do libido. Aí ela fala das correntes, né? Que de Freud, pós-Freud, do Jung, ela cita o Jung e o Alfred Erich Fromm, que foram por uma vertente, né? Que complementaram as conceituações de Freud, e fala de um outro, né? Que ficaram como discípulos deles, que é o Wilhelm Reich e Alexander Lowen, que continuaram estudando a libido e criaram aí a terapia bioenergética e outros exercícios aqui para a libertação dos conflitos e problemas orgânicos derivados das perturbações sexuais. E aí ela começa a conceituar, ó, certamente uma vida saudável é aquela na qual todas as funções orgânicas funcionam normalmente, como decorrência do equilíbrio psicológico que faculta alegria de viver e realização plena. Então, ela já traz uma conceituação para nós do que seria uma vida saudável, né? E aquilo que eu já tinha falado, o ser humano não é somente um animal sexual, mas um espírito imortal em trânsito por diversas faixas do processo antropológico na busca da sua integração no pensamento cósmico. Vamos lá ver. Ela fala da questão da orientação, sabe, para os jovens. Ela fala que tem muito falta de orientação adequada, né? E ela fala que a questão
que seria adequado seria o conhecimento do próprio corpo, sua identificação com as funções de que constitui o uso equilibrado das possibilidades, contribuem para a existência harmônica, ampliando o quadro da autorrealização de novo, ela fala aqui. Aí ela faz o quê? Ela faz uma diferença de que, na época, antes do Freud, né, que era tabu falar sobre sexo, tinha de indivíduos desequilibrados e depois veio uma liberação geral, né, que também tem gerado de indivíduos desequilibrados, né? Então, nenhum dos dois estão conseguindo harmonizar o ser, né? Porque não é nenhum dos dois extremos vai resolver, né? É isso que ela tenta explicar aqui nesse capítulo. O que tem faltado é a conveniente orientação educacional para a vida sexual, assim como o equilíbrio por parte dos religiosos e educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual, abrindo espaço para as correntes de conduta, não poucas vezes exóticas, assumam a cidadania. Então, aí ela fala assim, ó, o que é, na verdade? Ela põe aqui um conceito que eu achei que, assim, ela resumiu, assim, o capítulo, sabe? O sexo convém se considerar por definitivo, acho que isso aqui foi o tópico que ela fechou, assim, o capítulo. O sexo convém se considerar por definitivo, existe em função da vida, e não é esta independência exclusiva dele, né? O ser humano, desta forma, necessita do sexo, mas não deve viver de sua dependência exclusiva. Outras finalidades existenciais servem de objetivo. Então, ou seja, tornando-se a função sexual complementar, não indispensável, ela coloca, né? Aí ela coloca que o amor constitui-se o mais maravilhoso elan. Aí eu fui pesquisar, né? Eu não sei o que é elan, né? Então, aqui, esse elan que ela coloca, né? Seria considerado o entusiasmo criador, o movimento afetuoso, é o elan para a vida sexual, ao invés do barateamento da função. E no final, o último parágrafo, ela põe assim: portanto, quaisquer conflitos que se apresentem no comportamento psicológico do indivíduo, a eleição de prioridades para uma existência digna contribui positivamente para a liberdade e felicidade pessoal. Porque, na verdade, às vezes, o que aconteceu com a libertação, né, a liberação sexual, foi o barateamento da função, né? Porque, na verdade, aqui, sublimar a função é para espírito de luz, né, gente? O Divaldo, né? Para nós nós não estamos na mesma faixa, não sei vocês, né? Falando por mim, né? Depois mas essa é só para quem está igual o Divaldo, já dá para sublimar, né? Essa função, mas para nós que ainda estamos no caminhado, temos que usar moderadamente, como ela diz aqui, com equilíbrio, né? E não ser o principal foco da existência. É isso que acontece hoje e acaba desequilibrando muita gente, né? É isso aí, está aberto para vocês. Se quiser complementar aí, Júnior. Inclusive, o capítulo Júnior vai trazer tudo para a gente melhorar isso aí, né, Júnior? É verdade, gente. Uma boa noite a todos, né? Então, esse estudo que o Marco apresentou, né, é um estudo que tem uma complexidade enorme, né? Tem tantas variantes para ser analisada, né? A questão da sexolatria, a questão da viciação, né, dos transtornos emocionais, as fugas, né? Tem tanta coisa para ser observado realmente, né? Mas essa questão psicológica contemporânea, né, que é o tema, né, naturalmente está falando da nossa realidade, da nossa geração, né, está falando das dificuldades que nós estamos vivenciando. Então, para isso a gente precisa se posicionar. Qual é a nossa condição espiritual nesse momento, né? Somos espíritos num plano de provas e expiações, né? Somos espíritos de terceira ordem, onde há a predominância da matéria sobre o espírito. Por isso, o foco principal sempre é o interesse pessoal, né? Você falou muito bem aí na primeira parte, na introdução, a questão do interesse pessoal. O foco ainda é o eu, né? É o egocentrismo, é o egoísmo, né? E em função de tudo isso, e da realidade do planeta, que é extremamente ainda materialista, né? Porque a predominância não é da matéria sobre o espírito, então nós ainda cultuamos o materialismo. E aí, em função de cultuar algo que é perecível, que é passageiro, que é ilusório, nós acabamos
em sofrimento, criando dificuldades enormes, né, em nossas vidas. Criamos uma série de dificuldades no nosso psiquismo que vai fazer com que a dor venha. É um processo natural. A dor não é uma imposição das leis divinas, né? São escolhas nossas, né? Fazemos mais escolhas, né? E então, em função disso, nós sofremos essas consequências. E daí buscamos as fugas, fugas das mais diversas, né? Você citou aí a fuga do álcool, a fuga da droga, a fuga para a questão da sexolatria, etc. Mas há pessoas que se refugiam, por exemplo, num trabalho de forma obsessiva, né? A pessoa, o foco dela é o trabalho, 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 para fugir da família, para fugir da realidade, para fugir da convivência social, etc., né? Então, as fugas são das maiores, e é por isso que nós estamos vendo tantos casos de suicídio, de depressão, como tem aumentado os transtornos emocionais, né? Nós estamos vendo isso na casa espírita, né? Na casa espírita, a todo momento chegam pessoas com transtornos, né, de ansiedade generalizada, transtorno, no caso das crianças, opositor desafiador, transtorno dos mais diversos. Por quê? Porque nós cultuamos algo que é ilusório, que é a matéria. Nós nos perdemos nas questões materiais. A matéria, ela existe, as questões do mundo existem para ajudar no nosso processo de evolução. Nós não podemos nos escravizar nisso. Observa que nós não estamos falando mal do dinheiro, não, viu, gente? Né? Nós estamos falando aqui, o dinheiro, inclusive, ele produz o progresso, a evolução, né? Nós estamos falando no apego, nós estamos falando aqui na escravização desse processo, né? Que traz só sofrimento para todos nós, não há dúvida. Então, o seu tema, Marquinhos, olha, é um tema de uma complexidade, vale a pena a gente pegar a obra e reler, né? Rever, que tem muita coisa aí para ser observada. Mas deixa eu parar por aqui, que senão eu faço uma palestra aqui em cima da... Fiquem à vontade. É bem extenso esse tema, né? Muitos detalhes que dariam aí para a gente ficar horas debatendo apenas uma parte dele aí, né? São vários tópicos né, na fase que ela coloca aí na imaturidade moral e na imaturidade espiritual. Travou o vídeo dela para vocês? Travou. Infância aí de 3 anos de idade, que é a infância do egocentrismo. Então, e diante de tudo que foi colocado, nós nos perdemos aí nessas questões materiais. Nós ficamos muito apegados a elas e acabamos nos perdendo durante o caminho. Mas tudo é um processo também, né? Então, tudo faz parte desse processo de evolução, desse progresso, muito relacionado aqui com a questão social. Eu acho que essa pandemia veio mostrar bastante isso para a gente, e também mostrou o outro lado. Muitas pessoas se disponibilizaram a ajudar, a servir, a ajudar aqueles que estão passando por necessidades, né? Então, a gente não pode esquecer que também tem um lado do despertar, em que muitos já estão se despertando para isso. Então, a servir, fazer a responsabilidade social nossa, né? Então, a gente não pode cruzar os braços, ver o sofrimento do outro e achar que está tudo bem. Então, isso a gente vem percebendo, que muitas pessoas já estão se disponibilizando, já estão sendo tocadas com o sofrimento do outro. Isso já é um despertar. Então, a gente já se toca e a gente quer fazer alguma coisa. E quantas entidades aí se uniram para ajudar, para servir, para se preocupar. Então, é uma coisa que já mexe conosco. Então, nós já estamos naquele processo de despertamento, e isso é importante. E a responsabilidade social, ela começa dentro de casa, a gente fazendo as mínimas coisas, né? Então, separando lá o nosso lixo, mostrando para os nossos filhos que a gente tem que se preocupar com o outro. Então, isso começa dentro do nosso lar e vai se expandindo aí. A gente vê que é uma geração que ela já vem um pouco mais preocupada com isso,
né, do que nós até. Nós vamos aprender isso mais tarde, mais velhos, né, e eles já estão se preocupando com isso agora. Então, existe os dois lados, apesar de ainda estarmos um pouco perdidos, mas temos aquele lado que já estamos despertando, isso é muito bom. Tem um lado aí que já mexeu com a gente. É isso aí, Polly. Eu achei, assim, o estudo dele muito bom, porque ele aborda de uma maneira geral como que nós como sociedade, como uma humanidade, a gente tem fugido dos nossos problemas. Como faz falta a nossa interiorização, a nossa ligação profunda, né, com o divino, com Deus, com a espiritualidade, né? E essa nossa imaturidade psicológica, muitas vezes, ela é passada também para os nossos filhos, né? Isso vai de geração em geração. A Joana coloca no livro Amor Imbatível Amor, eu me lembrei agora, que a falta do amor, ela gera um monte de complicações para o ser humano, né? Essas complicações psicológicas, porque o amor é que é o alimento do espírito, né? Os pais, eles podem dar tudo de material. Se não tiver o afeto, se não tiver a presença, as crianças, elas crescem com essa falta, com esse buraco, com esse vazio, né? E depois vão procurar preencher isso de outras maneiras. Então, a presença dos pais é essencial, né? A religiosidade dentro da família. Não a religião em si, mas a religiosidade, você mostrar para a criança que na hora que ela tiver um problema, ela pode se dirigir a Deus, que Deus vai ajudá-la. Você ensinar para a criança essa ligação, né? Então, isso é essencial, a presença dos pais e o fortalecimento da religiosidade dentro das famílias, né? Eu acho que a partir daí a gente consegue formar gerações melhores do que a nossa, né? Cíntia, interessante isso que você está dizendo, porque amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a si mesmo, e parece que o vazio existencial, né, parece que está na raiz de todas as coisas, né, de todas as tristezas e problemas psicológicos. Quando você se descobre essencial para alguém, né, você se descobre importante para alguém, você começa a dar um sentido diferente para a vida, né? Porque às vezes você vive uma vida em função dos seus próprios interesses, como já foi dito aí, em função de satisfazer o ego. E quando você começa a se perceber importante para alguém, quando você começa a trabalhar, a exercer uma função, seja em qualquer, pode ser num templo religioso, né? Numa entidade filantrópica, em que você exerce um papel e se sente importante para alguém, né? Mesmo que seja pequena a sua contribuição, isso já traz um sentido diferente, parece que preenche, né? Isso também dentro do lar, né? Quando você consegue ver o quanto você é importante para o seu cônjuge, né? Para os seus filhos, no sentido do exemplo, no sentido do apoio, né? E isso vai se estendendo. Então, me parece que quando o próximo é aquele que vai nos garantir a razão do viver. A alegria do próximo é a que vai ser a nossa garantia de estarmos alegres, de apreciarmos aquela alegria genuína, né? Que é uma alegria que não vem da matéria, como disse bem o João, não vem das coisas materiais. Ele vem do coração do próximo, um sorriso de gratidão que o próximo nos dá, isso preenche, né? Isso nos fortalece, nos dá sentido de, sabe, de viver, né? Isso eu acho que é importante, de tudo que todo mundo falou aí, é muito verdadeiro. Eu acho que esse sentido também, esse lado também preenche um pouco, né? Essa reflexão. Ela, nesse capítulo, nessa parte do alcoolismo e dos tóxicos, né? Ela novamente aborda a questão da autorrealização, né? Logo no início, como o Marquinhos falou, né, a perda do sentido existencial, né? E esse somatório que leva a não o indivíduo em não se autorrealizar, né? Que é aquele somatório
já foi mencionado, a falta do ideal, dos objetivos. Objetivo existencial, né? Esse é um fator primordial, né? Ter um objetivo existencial, que a Cindy falou, da religiosidade, principalmente da solidariedade fraternal, né? Que é muito carente hoje em dia, né? Na sociedade real, né? E isso que ela está falando que vai levar às armadilhas da loucura, do homicídio e do suicídio, né? Então, ela também coloca que o alcoolismo, né? A drogadição, o alcoolismo, é uma fuga inconsciente de autodestruição, né? Em que a pessoa vai até se consumir, né? Esse é o ponto que me chamou muita atenção nesse capítulo. E a questão abordou lá no capítulo da sexolatria, que o próximo passo do ser humano, né, que é o Homo sapiens, né, passando agora pelo Homo tecnológico, né, vai alcançar o estágio, a dimensão do Homo noético, né? Então, ela coloca essa palavra noética em muitas outras doutrinas, aborda essa questão do noético, do espiritual, do místico, que vamos alcançar outras dimensões parafísicas já em condições melhores psicológicas, né? Vencendo esses comportamentos que hoje são crônicos. É isso. Muito bom. Essa palavra que ela usou aí é aquele momento em que nós, como indivíduos, o predomínio da vida parapsíquica, né, que ela coloca nessa palavra, o homem noético. Exato. Eu já ouvi falar sobre isso. Mas aí agora o Júnior com o capítulo, é incrível que pareça, né? A gente não combinou, como eu já falei com vocês, quando nós fomos montando com a Cintia, a gente pegava os livros, né, e fomos na sequência. E o Júnior vai dar profilaxia para nós de tudo isso que nós estamos falando, né, Júnior? O Júnior vai trazer para nós aí profilaxia. Na realidade, né, o livro é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né? Então, é a psicologia dando ali as suas observações em cima das palavras de Jesus, do Evangelho, né? O Evangelho, ele tem uma profundidade muito grande. Às vezes a gente observa aí, quando a pessoa tem algum interesse pela doutrina espírita, pelo espiritismo, né? Pergunta de algum livro. O primeiro livro que muitas das vezes a gente oferece é o Evangelho, né? A gente vê muito isso. Nós que trabalhamos também na livraria da Casa Espírita, né? Nós vemos isso. Eu vou dar um Evangelho para uma pessoa que está interessada e tal. Mas o Evangelho, ele tem uma profundidade muito grande. Ele tem, assim, conceitos muito profundos, inclusive no campo da psicologia, ali dentro inseridos, né? Até eu sempre falo para as pessoas, assim, olha, um livro de mensagem mais direta, mais fácil, já, assim, decifrada, já, assim, bem interpretada para a pessoa que está iniciando, às vezes, é melhor, porque o Evangelho tem uma profundidade enorme. Nós pegamos aquele capítulo lá que fala, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Nossa, a gente precisa, né, a moral estranha, né? Odiar pai e mãe, quer dizer, nós precisamos ter um entendimento, existe uma interpretação de uma profundidade muito grande nesses conceitos, né? Então, o nosso livro é esse, o Jesus e o Evangelho, só que aí Joana de Ângelos trazendo a psicologia, né, a psicologia espírita, para poder ampliar e elucidar. Com o capítulo hoje, que é o capítulo 32, que fala sobre psicoterapeuta, né? E nós já podemos, mais ou menos, adivinhar, né, quem é esse psicoterapeuta aí que Joana de Ângelos está falando, né? Naturalmente, ela está se referindo ao psicoterapeuta por excelência, né? O maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu, né?
Aliás, no Livro dos Espíritos fala sobre ele, né? Qual é o modelo de perfeição que a Terra conheceu, né? É a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus, né? Então, Jesus, naturalmente, é esse psicoterapeuta aqui. E fala sobre o capítulo 24, item 12. O capítulo 24 não coloqueis a candeia embaixo do alqueire, né? E o item 12, que vai tratar esse capítulo, é: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos, né? Então, o que vai ser observado aqui, o que vai ser tratado, é em cima desse item 12. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. E tem uma interpretação tão profunda essa passagem, né? Mas antes, vamos entender um pouco, né? O psicoterapeuta, o que seria isso, né? Então, terapeuta dá aquela ideia para a gente de terapia, né? Caminho para a cura, né? Tratamento, é a definição da palavra terapia. E psiquismo, somos nós, na sua complexidade, falando aqui do consciente e do inconsciente, né? Então, psicoterapeuta é como a psicanálise, né? É a análise do psiquismo. Mas por que que a pessoa vai na psicanálise, vai procurar um psicanalista, naturalmente? Ela vai para que seja feita uma análise do seu psiquismo, porque tem questões que estão trazendo sofrimento, estão trazendo dores, né? Está incomodando, está fazendo mal, né? Então, o analista, a análise do nosso psiquismo, ela é fundamental para que a gente possa saber a origem do problema. Se nós não soubermos a origem do problema que está nos incomodando, como é que nós vamos cuidar dele? Como é que nós vamos tratar esse problema? Então, nós precisamos saber, precisamos investigar, né? Naturalmente, a Joana de Anjos vai falar que isso aí são as nossas sombras, né? Sombras que são um conjunto de questões que estão lá no nosso psiquismo de profundidade, né? Ela se caracteriza pelas tendências do passado. As sombras, às vezes a gente até interpreta mal essa questão da sombra, né? A gente imagina aí que a sombra só tem aspectos negativos, mas tem também questões como a criatividade, né? Questões como o instinto de conservação, né? Então, tem questões também positivas no nosso inconsciente profundo, né? Então, a Joana de Ângeles começa esse capítulo dizendo o seguinte: o homem Jesus, totalmente livre da sombra individual como da coletiva, que pairava na sociedade da sua época, penetrava com facilidade na problemática profunda do ser, direcionando-se às causas essenciais que modelam a existência terrena. O seu olhar percussiente alcançava o cerne da criatura, ali identificando os reais conflitos. Olha o psicanalista aí, né? A psicogênese dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhe diziam respeito, porque reconhecia no processo das múltiplas existências a causalidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social, né? Então, a gente observa que ela começa dizendo aqui que Jesus, o homem Jesus, totalmente livre da sombra individual como da coletiva. E aí está falando das tendências negativas que existem lá na sombra, né? No nosso psiquismo. Jesus estava liberto de tudo isso, né? Ele não tinha mais nenhuma tendência negativa, né? Mesmo porque ele era um modelo de perfeição que passou pela Terra.
é um mestre, ele veio exemplificar mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele se colocava, inclusive, no caminho mesmo, se colocava, porque ele vivia o caminho, né, que leva a Deus. Então, naturalmente, ele estava livre das tendências negativas da sombra, das inferioridades da sombra. Observa que nós vamos repetir aqui, que a sombra não tem só aspecto negativo, não, tem aspectos positivos. Mas nós estamos falando que Jesus estava livre, aliás, Joana de Anjos, né? Totalmente livre da sombra individual, e aqui ela se refere a essas questões, né? As tendências, questões negativas, questões ainda que precisavam ser trabalhadas, que precisavam ser superadas. Bem, isso é característica de espírito de terceira ordem. Jesus não estava nessa condição. Jesus, né, naturalmente, está muito à frente de tudo isso, né? Já tudo isso estava vencido, tanto quanto a sombra individual como a coletiva. Por que essa sombra coletiva, né? São questões implícitas como padrão de comportamento de uma sociedade. Então, isso já não afetava mais, né? Naturalmente, não influenciava Jesus. Diz que o homem é o produto do meio, né? Tudo bem, mas Jesus, no patamar, não se deixava se envolver por essas questões. Gente, eu gostaria de dizer a todos aí que fiquem à vontade, me interrompam, tá? A qualquer momento aí pode interromper, não há necessidade de a gente esperar o final, não, tá bom? Então, gente, na realidade, Jesus, ele estava livre dessas tendências negativas e tinha, pela sua capacidade, né, aquela condição de percepção, de identificar. Só da pessoa se aproximar, dela falar, já se percebia o psiquismo daquela criatura, o que ela trazia dentro dela, né? Isso é o psicanalista por excelência, né? Se a gente vai hoje numa clínica para fazer uma análise, né, fazer uma psicanálise, o profissional tem que ouvir bastante, várias sessões para que ele possa entender a gente, né? Até para poder ajudar a gente de alguma forma, né? Mas Jesus não, só de olhar, só de observar, só da pessoa, né, ele já conseguia ler todo o psiquismo e toda a realidade que aquela criatura tinha, né, os problemas que ela apresentava, né, e aí ele naturalmente já passava a receita, né, o caminho é esse, né, a ideia é essa, você tem que seguir por aqui, vamos procurar o trabalho no bem, vamos procurar conhecer-se, trazer as mudanças que a gente precisa fazer em nossas vidas. Então, ele já vinha trazendo ali, além de ter essa percepção da complexidade do psiquismo daquela pessoa, ele já ia também trazendo sempre alguma mensagem, alguma receita já, para que aquela pessoa pudesse refletir e propor a ela mesma as mudanças que ela precisava fazer para que ela encontrasse a paz, a harmonia e a felicidade, né? Até aí, tudo bem? Tá bom, então vamos prosseguir. Igualmente, por não conhecer a paranormalidade, ele mesmo na condição de médium de Deus, sabia exortar para a busca da essencialidade interior, em detrimento da aparência cômoda e perturbadora das exterioridades humanas. O que ela está querendo dizer aí? A busca da essencialidade interior. Quer dizer, ele sabia exortar que nós precisávamos fazer esse processo de buscar se analisar, de buscar ver os objetivos da nossa existência, da nossa vida, né? Aquilo que realmente tem um sentido verdadeiro, né? Em detrimento das aparências cômodas e perturbadoras das exterioridades humanas. Então, dá a impressão aqui que Joana de Anjos está falando de duas questões interessantes, a questão da sombra e da persona, né? Então, a sombra, aquela busca interior para fazer uma análise daquilo que precisa ser transformado, né? A sombra, a gente precisa compreendê-la
para que a gente possa crescer com ela. Nós podemos, nós vamos nos tratar, nós vamos promover terapias fantásticas em nós mesmos, a partir do momento em que a gente se dirige, vai de encontro à sombra, fazendo uma análise, fazendo uma interpretação de todas essas questões, para que a gente ache as soluções, né? E então, quando ela diz assim, sabia exortar a busca da essencialidade interior, quer dizer, das questões que estão lá no nosso psiquismo de profundidade, em detrimento das aparências cômodas e perturbadoras das exterioridades humanas. Então, uma forma de a gente poder fazer uma análise de como é que somos nós, no dia a dia, a nossa aparência para a sociedade, a nossa aparência exterior, né? A máscara, né? Nós podemos até dizer assim, e que todos as temos, né? Porque nós vivemos em sociedade, e essa máscara aí, de certa forma, se a gente for pensar, ela é até necessária. Imagina, se nós fôssemos na sombra no dia a dia, seria insuportável a convivência numa vida social, ninguém ia suportar ninguém, né? Nós íamos viver em plena guerra constante. Então, tem a máscara aí para quebrar o galho da gente, né? Então, por enquanto, a gente ainda convive, né, de certa forma harmoniosa com essa persona, com essa máscara, né? Com esse verniz, né? Mas sabendo que nós precisamos fazer transformações nesse sentido, fazer transformações para que realmente sejamos pessoas boas, benevolentes, pessoas assim fraternas, solidárias, que busca a alteridade, que busca se colocar na posição do outro para poder entender melhor o outro, né? Então, a questão da sombra e da persona tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui, nesse momento, né? Essa dualidade aí, né? Observa que eu não estou falando mal nem da sombra e nem da persona, né? Que ainda, essa é a nossa realidade. Não adianta, nós não temos como fugir. Nós temos ainda a sombra, que Jesus não tinha mais, né? Nós temos ainda as nossas tendências inferiores, questões mal resolvidas lá atrás, e nós temos também, ao mesmo tempo, essa maneira de poder viver em sociedade, que é o uso das máscaras, né, que temos, né? Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Podemos prosseguir? Então, vamos prosseguir. Elegendo os pobres e conflituosos, aqueles que eram detestados e não fruíam de oportunidade melhor na convivência social do dia a dia, além de quebrar as barreiras sociológicas e econômicas vigentes que tantas infelicidades causavam e ainda produzem no grupo humano, demonstrava também a excelência dos seus propósitos e a sabedoria da sua eleição. Eram esses desditados os que mais necessitavam, porquanto os outros, os poderosos, os não excluídos, já se encontravam cheios do bafio da petulância e da pequenez, por momentos não necessitados de alimentação espiritual mais significativa, nem capazes de entender a sua mensagem. Muito preocupados com as questiúnculas do corriqueiro, em que se debatiam, haviam perdido o contato com as ambições elevadas do significado existencial. Bastavam-se a si mesmos na névoa da ilusão em que se movimentavam ansiosos. Que bonito, né? Que mensagem linda, parágrafo lindo, né? Dá até vontade de ler de novo, de tão bonito que Joana de Ângelo escreve aqui, né? Que é a nossa realidade, né? Há pessoas que estão abertas aos valores espirituais, que já estão buscando, né? E outras ainda não, estão fechadas,
elas não têm interesse por essas questões espirituais, elas já se bastam, como ela colocou aqui, olha só, né? Bastam-se a si mesmo, na névoa da ilusão em que se movimentam ansiosos. Quer dizer, o culto ao materialismo, o culto ao egocentrismo, eles se comprazem no estado em que se encontram, não têm interesse nenhum em mudar-se, vai mudar por quê? Né? Tá bom desse jeito que estão vivendo. Então, Jesus até deixou muito claro nesse capítulo, não vá aos gentios, né? Não vá buscar pessoas que não estão querendo, vai perder tempo, né? Ao mesmo tempo, ele disse, ide pregar o evangelho a todas as criaturas, mas, naturalmente, as pessoas que estão abertas, as pessoas que já estão em conflito, as pessoas que estão pedindo socorro, elas que vão buscar, elas vão lá pedir o socorro, elas vão na casa espírita, é essa que nós temos que atender. Ela vai lá, ela vai na fonte. E, às vezes, ela vai lá, e esse é um dos motivos que a gente procura a casa espírita, né? Que é a dor da dúvida, é a dor dos problemas, dos conflitos, das dificuldades, né? Dos transtornos, dos problemas, né? Mas são essas pessoas que chegou o momento delas, é elas que estão abertas às questões espirituais. Então, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser tratadas, orientadas, a gente passar todo o nosso amor, toda tudo de bom que a gente já conseguiu com o conhecimento espírita, tentar passar para as pessoas, né? Gente, isso pode ser máscara, porque a gente ainda não vive esses conceitos, se a gente quiser chamar, nós podemos chamar, não tem problema. Mas a gente precisa desenvolver esses valores e passar isso para as pessoas, né? Vai chegar um momento que nós vamos viver esses conhecimentos na sua plenitude. Nós vamos viver esse conhecimento naturalmente, sem nenhum esforço, sem nenhuma dificuldade, né? Mas, por enquanto, nós ainda estamos vivendo essa fase, a fase da renúncia, fase da gente abrir mão do nosso conforto, abrir mão, muitas das vezes, do nosso tempo, até mesmo do nosso lazer, né? Nós sabemos que o lazer é importante, mas às vezes a gente até diminui o nosso tempo de lazer em detrimento do sofrimento do outro, do problema do outro, da necessidade que o outro está vivendo. Nós estamos vivendo esses dias tormentosos da pandemia, né? Quanta gente sofrendo, né? Nós estamos fazendo lá o atendimento fraterno na Casa Espírita, para quem deseja ser presencial, a gente faz presencial, e para quem precisa e deseja que seja por telefone, nós fazemos por telefone. Nós recebemos uma quantidade enorme de pessoas aflitas, o medo, o desespero, o medo da morte, o medo do vírus, né? A dor das perdas dos entes queridos, né? Então, olha, essas pessoas precisam ser acolhidas, e é a orientação de Jesus, né? E mais para frente aqui, Jesus diz o seguinte, Joana de Anjos diz o seguinte, trazendo a toda a humanidade a proposta psicoterapêutica preventiva. São os aconselhamentos, são as orientações para que a gente não venha a cair novamente, né? Através da qual seria possível a vivência da saúde integral. Olha, todos nós corremos atrás dessa saúde integral, né? Não é só a saúde física, não, a saúde psicológica, a saúde espiritual, né? Todos nós, a gente precisa buscar, né? Olha, gente, o médico pode ser maravilhoso, o remédio fantástico, mas se o doente não quiser tomar, né, não haverá cura, né? Então está aqui, ó. Através da qual seria possível a vivência da saúde integral. Oferecia também a curadora, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que estão ao alcance de quem as queira vivenciar. Isso é fundamental a gente entender, né? De quem as queira vivenciar. Quer dizer, se a pessoa não quer, se ela não deseja, você quer ver só um exemplo? Esse capítulo fala muito sobre mediunidade. Nós não vamos
ter tempo suficiente, né, para poder fazer todas essas abordagens. O capítulo é muito extenso e é bastante denso, tem muita informação, né? Mas há muitas criaturas com um potencial mediúnico fantástico. E a mediunidade, que é naturalmente o intercâmbio entre os dois mundos, naturalmente se calar para que o outro fale. Quem é esse outro? O espírito, necessitado, aflito, desesperado, cheio de conflito, precisando de um socorro, precisando de um acolhimento, precisando de uma vibração de paz, né? Precisando de uma prece, né? De um aconselhamento. Então, há tantas criaturas com essa condição. Mas não podemos esquecer que a mediunidade, além de fazer o acolhimento a pessoas encarnadas e desencarnadas, e que muitas das vezes nós nem conhecemos, não sabemos nem de onde veio, né? Além disso, a mediunidade também é uma psicoterapia, também é uma forma de se curar, é também uma forma de trabalhar as nossas sombras. Ora, se no momento em que nós estamos em passividade, acolhendo um irmão necessitado que fala dos seus conflitos, naturalmente, muitas das vezes, aqueles conflitos também são os nossos conflitos. E nessa hora também nós estamos fazendo essa análise, também nós estamos sendo tratados tanto fluidicamente, magneticamente, mas também no campo do esclarecimento do orientador, daquele que está fazendo ali, né, o acolhimento àquela entidade. Então, ambos os psiquismos estão sendo tratados, o psiquismo do médium quanto o psiquismo daquela entidade. E muitas das vezes nós vemos nos trabalhos mediúnicos que após a comunicação, o médium ainda fica sobre com aquela repercussão daquela comunicação. Por quê? Porque ele tem aquilo dentro do psiquismo também. Porque ele também sofre daquele mesmo mal, né? Que aquilo também mexeu naquelas questões que estavam lá adormecidas no psiquismo dela e que precisavam ser despertas. Precisavam, por isso que ela está ali. Então, olha, quando Joana de Ângeles fala que, né, está ao alcance, todos somos mais ou menos médiuns, todos somos. Uns, sim, com mediunidade mais ostensiva, com a capacidade maior de intermediação entre os dois planos, mas todos podemos nos tratar, todos podemos ter essa forma de terapia em nossas vidas. Ora dialogando, dialogador, né? Ora servindo de intermediário. Médium intuitivo, aquele que está dialogando, e médium ostensivo, naquele instante em que está recebendo aquela comunicação, né? Mas se a pessoa não quer? E se a pessoa não deseja? Então está aí, o remédio está aí, e a pessoa não quer tomar, né? Essa aqui é a grande verdade, né? O remédio está aí, ao alcance de todos, o tratamento, o conhecimento está aí, os remédios que Jesus nos propõe nesse capítulo, que Joana de Ângeles nos alerta, é exatamente esse, a busca do conhecimento. Se o Marquinhos falou aí da terapia, né? O Júnior vai falar da terapia. A terapia é essa, é a busca do conhecimento, é a busca do trabalho. Nós precisamos de trabalho, gente. Nós precisamos trabalhar no bem, para a gente curar as nossas feridas, né? Para que a gente pare de fugir de nós mesmos. Essas fugas espetaculares aí, pelo álcool, pela droga, pela sexolatria, fuga pelo trabalho exagerado, fuga por tudo isso aí, nós podemos nos tratar. A doutrina espírita tem como nos ajudar nisso. Olha como tem formas de terapia na doutrina espírita. Fluidoterapia, passe magnético, né? A magnetização da água, os cursos espíritas, os encontros, né? Os seminários, o trabalho mediúnico, o trabalho da desobsessão, o diálogo fraterno na sala de orientação, que às vezes nós precisamos. A sala de orientação, nós vamos até aqui dar um reforço nisso,
Não é só para atender caso de obsessão, não. Às vezes nós precisamos de uma conversa amiga, às vezes a gente precisa de um ombro, né? Às vezes a gente precisa partilhar um problema íntimo que está nos incomodando e que a gente precisa. A gente precisa de alguém e a gente vai procurar quem? Né? Eu vou procurar a casa espírita. Lá tem os benfeitores, os amigos, a equipe espiritual está ali presente, está visualizando o nosso psiquismo, as nossas sombras estão aparecendo ali naquele momento e vão ser tratadas. Então é isso, gente. A casa espírita, a doutrina espírita tem tanta coisa, tantas formas para nos ajudar, para nos socorrer, né? Nós precisamos buscar, precisamos querer buscar. Bem, gente, vou ficar por aqui, tá? Essa é a nossa participação. E se alguém puder ajudar com algum comentário, alguma colocação, né, para a gente poder depois fazer o encerramento. Muito bom, Júnior. Excelente capítulo também, casa também com o capítulo do Marquinho aí. E aí, na fala de Joana de Ângeles, quando ela fala da recuperação do indivíduo, né, que era exatamente o que Jesus fazia, né? Ele como grande psicoterapeuta, ele trabalhava na educação, né? Então ele trazia através das suas parábolas, né, das suas curas, do seu exemplo, a educação do indivíduo, né? Trabalhando a recuperação desse indivíduo através da educação, que a gente vai, através disso, nos conhecer, né? Através disso nós vamos tentar trabalhar aí as nossas sombras, né? Trabalhar as nossas personas, mas é através dos conceitos da educação, e nisso a doutrina espírita, ela tem uma bagagem imensa aí para a gente, e na verdade a gente está sendo tratado, a gente acha que às vezes a gente está tratando, na verdade nós é que estamos sendo tratados, o remédio é para nós mesmos, né? Com certeza. Toda vez que a gente senta, estuda, né, a gente ouve uma palestra, um estudo, e a gente se prepara, a gente fala, nossa, isso daqui caiu, né, como uma luva, era disso que eu precisava, era isso que eu precisava ouvir. Então, o tratamento é para nós mesmos, né, mas graças, né, a Deus tem muita coisa aí à nossa disposição. Eu acho que o mais importante é a gente ser muito sincero com nós mesmos, né, e trabalhar o evangelho na prática. Nós ainda precisamos da nossa sombra, precisamos das nossas personas, mas nós temos que ser sinceros. Então, nós temos que buscar a sinceridade naquilo que a gente aprende e colocar isso em prática verdadeiramente. Então, assim, colocar com o coração aquilo que a gente aprende. Nós vamos ainda falir, com certeza, em muitas vezes, mas a vontade, ela é que move o indivíduo. Então, a partir do momento que eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de ser melhor, eu tenho vontade de progredir, é isso que vai me impulsionar, vai ser a alavanca que vai me empurrar para frente. Então, é isso que a gente tem que buscar, a prática do evangelho sincero, e sermos sinceros com nós mesmos, né? E aí nós vamos estar conseguindo seguir em frente aí adiante. Legal, Poliana. Eu gostei muito de quando você disse que esse é o nosso tratamento, e é mesmo o nosso tratamento. Os irmãos lá da casa, de vez em quando, olha, pode passar essa tarefa para o irmão fazer, trabalhar no passo, trabalhar aqui, trabalhar ali, né, que esse é o remédio mesmo. Quer dizer, os irmãos já dizem, esse é o remédio que a gente precisa tomar, né? Então, é realmente um verdadeiro tratamento para nós, né? Eu já ouvi isso direto, viu, Júnior? Todos nós, Poliana, todos nós. O que você já pode fazer, então, lá na Casa Espírita, né? Então, vamos começar. Vamos começar. Verdade. Ô, Júnior, Sim. Uma relação do psiquismo, né, e com as doenças em geral, né, do corpo físico, né, como é que a pessoa acaba, como é que se diz, transformando qualquer distúrbio, qualquer desequilíbrio, qualquer desequilíbrio, né, psíquico, ele acaba somatizando, né, esse é o termo, somatizando que aparecer a doença no corpo físico. Tem um texto de Emmanuel, ele diz assim, eu acho interessante, só
um parágrafo. Ele diz assim: estás doente? Esse é o título Lindo esse texto. Da lição. Bonito, né? Muito bonito. Impressionante como ele é assim, bastante abrangente, né, em cada parágrafo. Ele diz assim: todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração. Quer dizer, isso é uma grande verdade, né? Grande verdade. Grande verdade. Eu ouvi um podcast essa semana de um médico homeopata, e ele estava dizendo o seguinte, que ele presenciou vários casos assim, no consultório dele, e um deles chamou bastante atenção, que uma menina de seus 6, 7 anos, ela chega e a mãe já chega logo falando, eu falei para ela não nadar com a água, porque a água estava muito fria, e ela agora está com o ouvido inflamado. A menininha olhou para a mãe e falou assim: não é a água fria, é o jeito que você fala comigo. Então ela estava expressando, né, no seu corpo físico um descontentamento com a maneira que ela ouvia a mãe. Né? Olha, toda uma sensibilidade psíquica somatizada no corpo físico. Esse mesmo médico homeopata, ele conta uma história muito curta, que ele teve uma crise renal, de cálculos, né, nos rins, e aí ele vai para o hospital de madrugada e uma dor incrível, doía muito e nada sarava. Ele chegou a tomar injeção de morfina para a dor e não conseguia, a dor não passava, e ele disse que ficou no canto, no quarto que ele estava, ele se ajoelhou no canto e ele começou a chorar. E ele pediu para Deus, porque nesse processo nessa filosofia de homeopatia, uma delas é perguntar para a doença o que ela quer, né? O que ela traz, né? Qual o ensinamento que tem que estava ali, né? E ele disse que pedia para Deus e pedia para a doença, fala: o que está acontecendo? Pai, o que o senhor quer de mim? Né? O que o senhor quer me ensinar? Ele disse que nesse momento ele sentiu a presença do pai, né? Ele sentiu aquela sensação assim de o pai dele estivesse por perto, a presença paterna. E aí ele começou a lembrar dos filhos. E ele percebeu que ele estava num descontentamento, numa insegurança muito grande em relação aos filhos que estavam começando a sair de casa para escolher a profissão e na idade de vestibular, né? Então já estavam passando nas universidades e escolhendo profissões que ele, no entendimento dele, achava que não era correto, que não era seguro, que não era o melhor para os seus filhos. Então tinha todo ali um autoritarismo, né? Aquele pai dominador. E ele pensou assim: não posso ser assim. Aí ele disse que depois a dor, quando ele percebeu, a dor já tinha diminuído muito, quase que passou por completamente. No dia seguinte, ele reúne os filhos e fala assim: olha, você está feliz no que você está fazendo, na escolha que você fez? Só quero responder: ah, sim, eu quero. Só quero que você me responda isso. Sim, sim, sim. Então, estamos em paz, né? Vocês e eu. E agora eu estou para apoiar vocês. Então, quer dizer, às vezes são questões íntimas, né? Que nem a gente percebe. Né, que está lá no nosso inconsciente, que a gente está alimentando aquilo, trabalhando aquilo de forma que isso pode somatizar alguma coisa. E Jesus, né, olhando, atendendo as pessoas, quando olhava assim, já percebia, né? A gente ainda precisa fazer esse esforço mas é importante esse autoconhecimento justamente porque você está falando. A gente precisa se conhecer, né? Então é mais ou menos isso mesmo. A gente precisa aprender com as próprias dores, né? As dores, elas têm alguma coisa para dizer, não é mesmo? Verdade, Nélio, é isso mesmo. Inclusive, Emmanuel também fala que é diminuto o número de enfermidades estritamente orgânicas físicas, né? Na sua grande maioria, elas têm fundo psíquico, né? Quer dizer, nascem no psiquismo, no espírito, né? É dali que sai todas as possibilidades de desenvolvimento das doenças, né? É por isso que nós somos um planeta de doentes ainda, que nós temos tantas questões para serem resolvidas, tantas dificuldades no nosso psiquismo, né? E ainda a doença faz parte, né? Vai chegar um momento que nós vamos ficar livre das doenças, né? Sim. Vamos continuar trabalhando, né? Precisamos continuar trabalhando para a gente achar a cura. Júnior, eu adorei o seu estudo,
Nossa, eu achei muito inspirado, muito bom, muito completo. E eu gostei muito da parte em que você comentou que Jesus, ele faz, na verdade, um raio-x, né, do nosso psiquismo, né? E complementando com o que a Poliana falou, da questão da nossa sinceridade, eu me lembrei daquela passagem da mulher samaritana, que Jesus senta, né, com ela no poço e pergunta para ela onde que está o marido, e ela diz que não tem marido. E ele diz para ela: você bem disse que não tem marido, porque você já teve 5 e aquele que está na sua casa não é o seu marido. Então, quer dizer, ele não conhecia ela, né? E muitas vezes ele chamava as pessoas pelo nome. Zaqueu, vamos estar na sua casa hoje. Então, o poder que ele tinha é uma coisa que supera muito o nosso entendimento. E isso é Fantástico. importante para o nosso despertamento, porque muitas vezes, no nosso relacionamento com ele, a gente quer demonstrar uma persona, como você falou, né? A gente não é completamente sincero dentro do que a gente quer, dentro do que a gente está sentindo, né? Você fala, eu queria perdoar, na verdade não queria, né? Na verdade você ainda está com raiva, né? Então essa sinceridade é importante porque ele conhece o nosso interior, né? Ele conhece o nosso psiquismo muito mais do que a gente às vezes, né? E eu acho interessante que o Haroldo muitas vezes comenta que Jesus é o mestre do passo seguinte. Então, você atingiu uma etapa do seu desenvolvimento. Ele vai te propor um novo desafio. Ele quer que você vá um pouco mais para frente. Né? Ele sabe o seu potencial, às vezes o potencial que você não sabe. Então, aquele desafio novo que vem, a gente às vezes não deve ver como um problema, né? Mas como mais um degrau, como mais uma etapa, porque ele conhece o caminho espiritual que a gente tem que subir, né? E a gente não conhece, a gente tem uma visão baixa, limitada, e ele já tem aquela visão lá do alto, né? Então, eu achei muito bom o estudo. Obrigada. Legal. Não, realmente, Joana de Ângela é fantástico, né? Esse livro, né? As obras dela, de uma maneira geral, né? A gente se surpreende toda vez que a gente vai fazer uma reflexão, uma análise, né? Quanto conhecimento, quanta coisa maravilhosa, né? Que a gente precisa refletir, né? E realmente, Cíntia, muito bacana os seus comentários também. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? O Júnior, realmente muito boa a sua palestra, inspirado como sempre. Obrigado. Esse livro da Joana de Anjos foi lançado em comemoração dos 2000 anos da vinda de Cristo, né, na Terra. E é um livro, essa obra, ela estuda o Evangelho do Cristo à luz da psicologia profunda, né? Certo. Também estuda Jesus à luz da psicologia profunda, né? Como nós, no livro todo, em todos os capítulos, né? E nesse especial, né? Nominando como psicoterapeuta, né? Porque, segundo aqui um parágrafo dela, que nós temos que ainda muito que conhecer sobre Jesus, né? Porque ela fala aqui nesse parágrafo que a complexidade da sua vida, né? Transcende a uma observação, mesmo que quando cuidadosa, né? Então, ainda tem muito, por isso, elas traz, né, esse estudo profundo de Jesus, né? Que ele ultrapassou o tempo que viveu e permanece acima do convencional, né? Porque Verdade. não é pouca coisa ser um médium de Deus, né? Com certeza. E nós somos tão limitados, por isso que nós temos muita coisa ainda para ver em Jesus, nos seus ensinamentos, né? Porque nós Exatamente. vai ampliando cada vez mais a nossa maneira de interpretar o Evangelho na medida que a gente vai evoluindo, né? Então nós estamos distante demais de entender na sua plenitude, né? Muito legal, Flávio. Valeu. Mais alguma coisa? Mais alguém? Então, eu acho que nós vamos caminhando para o encerramento, né? Tudo bem, Marquinhos?
Tudo bem. Acho que é quem que vai fazer a prece? Uma das meninas hoje fazer a prece final, Poliana? Posso fazer sim. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada a todos pela companhia, pelo estudo, por você aí de casa que está nos acompanhando, né? E é muito bom estar com vocês também, participando. Agradecemos, em nome de todos aqui, agradecemos a participação de vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a espiritualidade amiga, em primeiro lugar, por estar sempre conosco, nos auxiliando, nos guiando. Agradecer a oportunidade que temos de conhecer a doutrina espírita, de aproveitar os seus conhecimentos, que possamos realmente vivenciá-las nos nossos corações e colocarmos em prática todo o conhecimento. Pedimos o amparo e o auxílio para a nossa humanidade, para o nosso planeta, e que estejamos sempre convictos que Deus está junto de nós a todos os momentos e não nos desampara em hipótese nenhuma. Que assim seja, graças a Deus, uma boa semana a todos. Obrigado, Uma boa pessoal. semana a todos. Muito obrigado. Boa semana, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Boa semana. Boa semana.